Eita. Voltando, né? Para a gente poder utilizar, estava falando aqui da renderização de imagem, né? Da angiotomografia arterial, onde a gente pode fazer esse estudo. Falei que é meia dúzia de cliques, né? Que a gente faz assim uma coisa ficar bonita, no máximo para poder diversificar e ser mais ainda que o colega do dia posterior ou anterior. Aí você faz, modifica a cor, tá? Você faz uma limpeza, você aperta, ao invés de fazer meia dúzia, você faz 7 cliques. A sétima coisa é só para poder remover o osso, tá? Porque hoje em dia a gente está com uns desenvolvimentos. Antigamente a gente passava um tempão fazendo cortes, eliminando corte a corte, ainda restava bastante coisa de osso. E agora o detector está tão sensível, ele sabe tanto quanto é o HU do osso, ou seja, a densidade óssea, que você dá meia dúzia de cliques, colocar quanto de HU deve ser eliminado, e ele já elimina assim, ó, rapidamente o osso da imagem adquirida. Bom, esse aí é um exemplo, né, de um pescoço, onde a gente renderizou, janelou para poder aparecer, evidenciar bem o contraste, ok? E na letra B, aqui do lado, a gente tem um pescoço onde a gente tem muito contraste e a gente acaba confundindo as coisas. Só que, quando você está aqui na letra A, você consegue ver a perfusão perfeita do contraste passando, tá, nos vasos, que é a fase arterial. Mas na letra B, embora você não tenha tanta exclusividade na demonstração do contraste arterial, você consegue ver muito mais com esse contraste. Isso aqui é só janelar, é só mudar a janela, ou você modifica para uma janela de abdômen, ou você janela mesmo com um clique no botão do meio, ou outro clique, que agora eu estou mexendo no Toshiba, e no Toshiba é com o botão da direita. Então você janela e você chega nessa coloração, onde você consegue ver a evidência dessa parte aqui que você vê até contorno circular, e essa parte aí ela é um aumento de volume. Você tem um aumento de volume considerável que você não enxerga do outro lado, que desloca aqui o caminho, provavelmente assim que o paciente acabou identificando o estreitamento da passagem, tanto da comida quanto da passagem respiratória. Então, isso que acabou provocando esse despertar da identificação, provavelmente. Então, aqui a gente já sabe que essa é a região das cordas vocálicas. E aqui, ó, embora não seja exatamente o mesmo corte, seja um abaixo um pouquinho do outro, aqui você não tem uma evidência muito larga da massa, que se apresenta muito mais densificada, muito diferente aqui na letra B. Então é importante você saber que um mesmíssimo exame, só de modificar a janela, tá, ele já pode ser interpretado de maneira completamente diferente. Tá? Se você quer fazer uma análise apenas da parte vascular, você vai usar uma análise da janela A. Né? Mas se você começar depois, no mesmo estudo, a analisar outros tipos, inclusive lesões, outras análises, você vai conseguir fazer isso com a janela B. Tá?
E eu estou falando de você porque, embora você não gere resultado, tá? Porque precisa ter um CRM no Brasil para poder gerar um resultado diagnóstico, embora você não gere esse resultado, tá? Você deve, inclusive, analisar algumas coisas. Aí você fala, poxa, então não é só médico que precisa analisar? Não. Um fisioterapeuta, por exemplo, para fazer uma recuperação melhor de alguma região, ele deve sim entender, entendeu? Inclusive, um dos caras que eu mais sigo desde a época do início da faculdade, que eu mais sigo de anatomia, é o Rogério Gozzi, que é um cara que ele é de anatomia, ele é fisioterapeuta. Tá? O cara é incrível. Outro cara também. A gente tem diversas pessoas que estão aí trabalhando, estudando. A gente estuda nos nossos cursos com pessoas de formações diferentes, mas ela precisa ter a competência técnica para poder explicar exatamente aquilo. Então, lógico, uma pessoa de radiologia é preferível, mas não necessariamente ela é a única que consegue falar sobre aquilo. Inclusive, sem eu apresentar, eu apresentei para vocês como janela, como imagem A e imagem B, a gente nem sabe quem é o paciente, a gente pode falar perfeitamente sobre essa imagem sem gerar um ônus para o paciente. Por quê? Porque o paciente não faz nem ideia, a gente não sabe nem se ele é do Brasil, esse paciente. Então, estudar imagem a gente pode e até deve, tá? Em diversos lugares, vocês vão se ver acabando sendo sutilmente, né, para tentar ser bem respeitoso, sutilmente, uma ferramenta essencial para diversos médicos, ok? Não apenas gerando a imagem, mas atentando assim, poxa, doutor, preste atenção nessa parte aqui. Você viu isso aqui, doutor? Dá uma olhada nessa parte aqui. Então, isso aí você vai ser super valorizado, você não vai estar gerando um diagnóstico, mas você vai ter uma super base. É assim que a Renata, a Lani, Márcia, todo mundo aqui vai fazer o próprio nome, tá? Não é chegando e dando diagnóstico. A gente está no hospital não é para dar diagnóstico, é para fazer um suporte ao diagnóstico, que é um suporte de imagem, ok? Então é importante que vocês vejam que existe muito além do que a gente fazer a imagem. A gente realmente pode ir além e entender aquela imagem, ok? A gente pode discutir entre a gente aquela imagem. Acho que pescoço eu já mostrei bastante, então agora eu vou iniciar a aula. Isso aí foram dois momentos em que a gente trabalhou bastante imagem, ok? Agora eu vou começar a aula. A aula que eu digo, eu vou começar o slide. Um spoiler. Exato, eram spoilers. Boa. Eu queria deixar assim, bem evidente para vocês a diferença entre crânio cervical e pescoço cervical. Boa noite, Ellen, atrasadinha. Ai, ai. Boa noite. Agora eu sei que a Ellen está aí. Eu já estava. Segundo que eu vou abrir aqui. Eu já falei de crânio com vocês? Não, né? Ou já falei? Só fiquei em dúvida. Com a professora Renata, eu tenho certeza que já foi. Contigo, eu estou na dúvida. Beleza. Ela também Professor, balançou posso a fazer cabeça. uma pergunta que não tem e não tem a ver?
Claro. Quando você botou lá as notas da prova pra gente, no e-mail, você botou assim, 6 acertos, um exemplo, né? E entre parênteses, um outro valor. Ou valia tanto, e entre parênteses, era o valor que a gente tinha acertado, não lembro. É mais ou menos isso? Eu não entendi a Porque sua não tinha uma pergunta. nota. Porque, assim, no seu e-mail, você botou, tipo assim, 6 acertos e entre parênteses, outra. Não, 6 e entre parênteses, 2 acertos. É mais ou menos isso a nota, juntando esses dois? Porque não tem uma nota objetiva. É porque na verdade eu somei o valor da prova com o valor do questionário que vocês fizeram. É essa a soma que eu fiz. Entendeu? Então acabou que, como vocês fizeram o questionário, ajudou na nota de vocês, entendeu? Tem problema? Você se importa de aumentar a nota de vocês no questionário? Eu não. Ah, que bom. Eu não queria atrapalhar vocês, entendeu? Vocês falaram assim, não. Vocês falaram assim, não tem como, não tem como. Professor Paulo, eu estava dando uma olhada aqui no caderno e não tem crânio, não. Beleza, ótimo. Vamos lá, essa primeira parte aqui é uma parte bem objetiva, tá? É uma parte que você vai ver em todos os slides, que é para justificar, tá? Calma aí, guardar o programa. Congelou. Congelou? Congelou. Mas vai voltar. A Ellen voltou, por que não vai voltar? A Ellen. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Marajá. Boa noite. Então, vamos lá. Essa parte aqui, sobre espessura, angulação do GAMP, são coisas que você vai ver em todos. São coisas que você vai prestar atenção se é importante ou não. Ou o que você deve fazer em cada estudo. Ok? Então você tem esses parâmetros para sempre prestar atenção. X e Y, X e Y basicamente coloca a região que vai ser estudada no centro do gantry, não coloca lá no meio, tá? Lá antes, depois coloca no centro do gantry, tá? O início da região onde você vai estudar no centro do gantry. Eu já coloquei isso aqui, eu acho que isso é bem óbvio, né? Sobre o contraste, os 200 de HU, já falamos hoje na outra parte, na segunda parte da aula. Falamos sobre renderização de volume, deixar tudo bonitinho. Isso aqui é uma soma, onde a gente faz um VR do volume, a renderização de volume, e a gente soma com a nossa imagem coronal, sagital, axial. A gente está sempre prestando atenção em variações anatômicas, cirurgias recentes. Se você reparar aqui, ó, isso aqui é algo que captou contraste, tá? É algo que você não é um vaso, ele captou contraste no rim direito. Então é importante que você perceba que aquilo ali está praticamente roubando muito do sangue que perfunde
aquele rim direito. É uma massa? Oi? Espécie uma massa? Exatamente, exatamente. Se fosse um cisto, não entraria contraste. Entendeu? Se fosse algo que não tivesse aproveitando o sangue, não entraria contraste. Isso aqui é bem específico, que deve... Só que você lembre, só para você achar que eu não falei. A aquisição deve ser feita respeitando a angulação, o início e o fim da estrutura, tá? Tudo que vocês já sabem. Eu estou acreditando que vocês já sabem, porque eu já falei tórax, abdômen, já falei isso na primeira matéria, no módulo 1. Então eu estou realmente acreditando que vocês entenderam. Se tiver uma dúvida, falem agora. E não calem-se, nunca. A primeira imagem a gente chama sempre de sem contraste. Ou em alguns momentos, só porque eles querem usar o inglês ou outras línguas, aí fala no contrast phase. Ok? Mas é só falar que é sem contraste. A gente precisa entender que eu já falei também, que todo o contraste que foi feito, ele tem que ser precedido da anamnese, tá? Que é aquele questionáriozinho em que diversas informações de saúde são perguntadas, e inclusive o paciente ele autoriza ou não a administração do contraste, tá? É importante, inclusive, que você não ceda à vontade de não fazer nenhum contraste de alguns profissionais, tá? Que você saiba da importância e passe para o paciente que você não está vendendo contraste, que na verdade aquilo ali olha, isso aí é algo realmente que pode conter um risco. Você não tem um teste prévio, tá? A gente tem correlações com diversas informações da sua saúde que você está me respondendo, mas a melhor forma de você fazer esse teste é você fazer dentro de uma unidade de saúde, tá? E onde a gente tem como recorrer no caso de uma reação alérgica, tá? E a gente tem médico, a gente tem técnico de enfermagem, a gente tem enfermeiro, então é importante que você entenda que é importante esse contraste. É porque o exame vai ficar mais caro? Lógico que não, tá? Eles podem até ganhar bastante dinheiro com isso. Contudo, a gente vai ter esse exame com contraste para poder favorecer em respostas. Se vocês lembrarem como foi logo no início aqui, e a gente nem está em aula de abdômen, a gente pôde descobrir que tem bastante contraste, já está sendo bastante absorvido, porque foi usado contraste. Se não tivesse sido usado contraste, a gente nem saberia o que era aquilo ali, se é um cisto ou se pode ou não ser uma neoplasia. Ok? Então é importante, outra coisa, você prestar atenção em variações anatômicas e cirurgias recentes, para você não ficar procurando, por exemplo, na suspeita de apendicite, um apêndice que já foi retirado há um tempão. Tá? Poxa, meu Deus, eu não acho o apêndice do paciente. E aí você pergunta para o paciente já fez a apendectomia, ele já cortou o apêndice, então você nunca vai achar, né? Esquisito era você achar. Enfim, as fases dinâmicas, tá? A gente tem as fases dinâmicas. Se você vai fazer a fase apenas com protocolos de tempo, você vai fazer de 25 a 35 segundos, dependendo da rapidez, da quantidade de canais do aparelho, de que aparelho você está fazendo, em que aparelho você está fazendo.
A fase venosa, para você também não confundir que venosa é porque é via de acesso, né? Porque às vezes você está conversando com um profissional, aí você pergunta qual é a fase. Aí, não, é venoso, beleza. Então é importante que você coloque bem explicado, então não é uma fase tardia, porque tardia não é uma via de acesso, é uma fase com cronômetro, tá? Então é importante que você deixe isso muito claro, porque às vezes uns outros profissionais que nem são da tua área vão querer explicações rápidas sem ter tempo de ter essa aula que vocês estão tendo, e vão querer respostas rápidas. Fala, olha, não é simplesmente bota contraste, joga um contraste em cima do paciente e vai ter todas as respostas do mundo como se fosse um jogo de tarô de búzios. Não. Ellen, que sono, hein, Ellen? Meu Deus do céu, Ellen quase morreu agora. Quase que ela foi pra Nárnia agora, fechando o olho assim, ó. Meu Deus do céu. Quase que eu fui dormir também junto. Meu Deus do céu. Vamos lá. Não, tem que brincar, senão tu vai embora pro sono. E tem as angiotomografias, que a gente acabou utilizando as evoluções tecnológicas para a gente poder monitorar o contraste, ok? Em alguns casos a gente fazia bolos, que é uma pequena injeção de 5 ml, para saber quanto tempo que chega aquele 5 ml, esperava lavar, sair do corpo, excretar, até que a gente fazia depois a fase angiotomografia real, tá? Mas a gente não tinha muito controle de tudo que estava acontecendo. Agora não, a gente tem controle, tá? A evolução tecnológica deixa a gente ali monitorando em tempo real e a gente faz uma injeção de contraste só, tá? Vou tentar ser dinâmico, senão a Eren vai dormir. Vamos lá, vamos ser dinâmico. Isso aí, angiotomografia arterial. Tem as angiotomografias venosas também, entendeu? Senão a Eren vai dormir. A angiotomografia venosa é basicamente veia, entendeu? Você vai ter impregnação na veia, beleza? Tem que sentar. Ficar deitada vai dormir. Vai dormir, Eren, vai dormir. Vamos lá, vamos acordar. Eren! A Ellen já quando tava chegando, já tava deitando, eu tava assim, eu falei, ih, vai dormir. Aí quando chegou, começou a assistir, a Ellen pegou assim, ó, foi fechando. Que nem vai abaixando assim. Eu tô aqui no café. Nem percebi. Aí eu percebi. Eu tava roncando. Café não funciona não, e sempre não. É verdade, café. Tomo café toda hora que eu tomo café. O único problema que o professor tá ali com a caneca de café é o time. Eu tive um primo que me incentivou e já era. O único primo que pegou e me abraçou. Nossa, tá falhando muito, não consegui entender. Vamos lá. Para a gente poder, a gente também tem que saber a orientação do paciente, tá? Em alguns lugares você vai até ver escrito, tá? Head first, foot first ou feet first, tá? Pé primeiro ou pés primeiro, tá? Feet é pés no plural. Na Toshiba você vê muito sendo utilizado essa terminologia, feet first, head first, ok? Vamos lá, a Ellen não pode parar. Então vamos lá, aqui é o Scout, topograma, a imagem de referência, entendeu, Ellen? É isso aí, você já lembra, né, Ellen? Perfil, Ellen, perfil. Vamos lá, isso aqui, Ellen, é um perfil para a gente poder fazer um exame. Isso aqui é da face, isso aqui é quase um submentovértice gigantesco, tá? Mas é só para poder fazer bem o exame, para a gente esticar para o pescoço, como a gente tinha falado na outra parte da aula. Vamos lá. A gente tem aqui também o ajuste dos parâmetros do FOV. Lembra disso, Ellen? Lembra, Ellen? Lembra.
Vamos lá, aqui o FOB, a limitação do início do fim. Aqui é para você lembrar, ó. Isso aqui a gente está em crânio, mas é para você lembrar da prova, tá? Abdômen, quando a gente só tem abdômen, significa que é da crista ilíaca até acima do diafragma. A parte de baixo a gente chama de abdômen inferior ou a gente chama de pelve, ok? Então você vai ver sendo falado ou abdômen superior e pelve, ou você vai ver sendo chamado de abdômen total. É uma terminologia ruim? É uma terminologia péssima, porque não direciona o médico radiologista para onde está a dúvida do médico que solicitou, tá? Vamos lá. Os pixels e voxels, né, Ellen? Olha aí, Ellen, você lembra disso aí? A gente já falou disso. A gente falou na primeira matéria. É onde são as caixinhas onde a gente guarda informações da densidade, Ellen. É isso aí, vamos lá. É isso aí, a gente já viu também. O armazenamento do KV e do MAS, Ellen. Isso aí. A gente tem aqui a adequação e modulação de dose, Ellen. A gente também viu na primeira parte, tá? No primeiro slide, lá no começo de tudo, onde a gente falava sobre a modulação de cada região, se o tronco ele é maior, se o abdômen assim, ele é maior, né, do que o tórax. Você tem essa modulação e adequação é de acordo com aquela região. Exemplo, você ainda tem redução de dose planejada. Aqui na tireoide, você consegue expor menos você consegue expor menos uma região que é bem radiosensível para que essa região não sofra tanto, entendeu? Margot. Margot. Pronto, consegui botar no mute. Eu precisava que você botava no mute. É isso, já botei. É que tava muito barulho. Na hora que você mexia aí. Vamos lá. Antes que a Ellen durma! Vamos lá, vou ficar que nem aqueles professores de cursinho pré-vestibular. Vamos lá, turma, não sei o que fica dançando e tudo. Ai. Vocês já sabem sobre artefatos, já falamos em abdômen, já falamos já no processo, já falamos bastante sobre artefatos. Inclusive já falamos, na primeira parte lá, aquele do dente no pescoço. Vou pular essa parte de artefatos vocês já viram. Qualquer dúvida, por favor, podem falar. Tem uma linha azul. Sim, tem. Eu não sei quem foi que riscou, quem conseguiu riscar, ou se foi eu mesmo. Eu não faço ideia de como. Eu achei que estava riscando uma palavra, agora que eu me atentei que está em todas aí. Faço ideia de por quê que tá essa linha azul. Vou tentar espera aí. Vou dar um stop share aqui. Consegui. Ellen não dormiu, parabéns, Ellen, ó. Tô aí, bem feliz. Ellen não dormiu, tô aí, ó, todo bobo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que conseguir tentar resolver isso rápido, antes que a Ellen durma. Vamos lá. Vamos lá, Renato. A gente tem os tipos de filtro. E eles são muito característicos de cada marca, tá? Existe o filtro Rain, Soft, Smooth. Às vezes alguns filtros eles até são utilizados em mais de uma marca. Só que as marcas elas costumam
valorizar e desenvolver mais um filtro que foi exclusividade deles, foi inovação deles, né, Ellen? Isso, a piscada da Ellen já começou a ficar devagar. Vamos lá. Entendeu, gente? Não deixemos a Ellen dormir. Então a gente tem aqui exemplos de protocolos, tá? Onde a gente vai conseguir fazer basicamente 2 tipos de análise. Uma análise em que a gente vai analisar, como eu mostrei antes, melhor apenas a vascularização arterial venosa. Uma análise onde a gente vai ver todas as partes moles, seja muscular, seja neural, né? Eu estou falando só de encéfalo, estou falando de medula. E a gente também tem a parte, obviamente, óssea, tá? Principais indicações clínicas para o estudo de crânio na tomografia. TCE, trauma crânioencefálico. Isso é o básico do básico que você vai ver o tempo todo, tá? Principalmente o que mais chega nas minhas emergências é TCE de criança. Meu Deus! TCE de criança, se vocês já fizeram estágio no raio-x, vocês já viram isso também, tá? Muito TCE de criança. Cefaleia súbita. Existe uma cefaleia, uma indicação clínica muito específica para mulheres em torno de 30 anos, ou seja, 25, 28, 35 anos, que é pior dor da vida. Realmente é designado na área dos médicos como pior dor da vida. Eles colocam assim no pedido, fala pior dor da vida e botam entre aspas, para poder fazer uma indicação de um estudo específico, onde a gente pode achar, né, porque com essa idade é uma idade em que a mulher já usa um tempo de anticoncepcionais e pode ser uma trombose, tá? Qual a idade, Paulo? De 25 até 35, 40 anos, assim, entendeu? Mas a gente, a indicação é chamada de pior dor da vida. Acredite, é um nome esquisito, engraçado, mas realmente é passado isso na indicação clínica do exame de tomografia. Mas pode ter sem ser o anticoncepcional sem ser um agravante, né? A pessoa pode ter, né? Sim, com certeza. Com certeza. Não apenas. Você acha que só a única coisa que faz uma trombose e aquela gordurinha que a gente come, né? E aquela gordurinha da carne maravilhosa que eu roubo do prato da minha mulher. Que torresmo, né? Eita, que delícia! E aí? Então, é isso aí que possibilita, mesmo não usando anticoncepcional, ok? Você tem rebaixamento do nível de consciência, paciente, ou o paciente, né, ele teve um rebaixamento súbito, sem explicação, sem precedente, crise convulsiva, um déficit neurológico focal, um problema na visão, um problema na fala, então aí você já tem uma indicação que você possa identificar que possa ser um AVE, um AVC, tá? Algo hemorrágico, isquêmico e outros tipos de acidente. Um retardo no desenvolvimento também pode ser justificado, tá? Exemplo, um tumor ou algo diferenciado na oliva ali, né? Você sabe quando você faz aquele exame de 6 da face, ó. Ih, Ellen, acorda, olha, abre o olho, Ellen. Ela já estava em Nárnia já, meu Deus do céu. Então, você tem como ver